Pai, aqui pra gente, quanto você pagaria para aprender toda segunda-feira com alguém que tem anos de experiência, tem empregos e fornece ensino gratuitamente? Opa, não é para pagar? Não. É gratuito, papai. O primeiro grupo já está lotado, cabe mais ninguém. O segundo grupo ainda tem vaga disponível. Então, se eu fosse você, eu não perderia. E outra, o nosso cronograma de aula está bem aqui, então acessa agora, não perde, papai, porque é uma aula melhor do que a outra. Até o mês de outubro, toda segunda-feira, depois nós veremos o que nós iremos fazer, mas as aulas são gratuitas, com certificado, com qualidade e com ensino 3D. Vai perder, papai? Prazer enorme, a galera do Rio Grande tá aí. Tem uma galera grande aí, cara, vocês são fora do sério. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Cadê a galera que tá colada com Rasta? Porque, meu amigo, vou te contar, viu? Vou te contar. Cara, eu fico abismado com o que tá acontecendo. Eu fico, de fato, abismado com o que está acontecendo, porque são coisas extraordinárias. Ontem nós tivemos o nosso treinamento, está lá no YouTube nosso treinamento. Para vocês terem noção, o treinamento de ontem foi surreal, gente. O que foi aquilo que aconteceu lá no treinamento de ontem? Será que alguém pode me explicar? Alguém que estava lá na mentoria de ontem? Será que vocês podem, de fato, me fazer entender o que foi que aconteceu ontem? Ô Rasta, o que foi aquilo ontem, Rasta? Nem eu sei explicar, pai. Olha lá, para você que ainda não está conectado conosco no YouTube, olha lá o nosso canal no YouTube, o canal do Rasta, o canal que vocês me obrigaram a fazer para colocar todos os nossos treinamentos lá. Estamos aqui com um papo com o nosso doutor Daniel Fontes. Tem o vídeo falando sobre exame de tórax, tem um vídeo falando sobre abdômen total, tem a live, gente, se vocês puderem, a live de ontem, nós estávamos falando sobre a questão da mentoria. Deixa eu ver se eu arrumo um trecho aqui para falar com vocês, porque que live especial foi ontem. Que live especial demais foi ontem. Olha só um pedacinho dessa live para vocês terem noção do que aconteceu ontem. Eu vou soltar um pedacinho só da live de ontem, só para vocês terem um gostinho de quero mais. Correr para o YouTube. E outra, tem a mentoria, essa mentoria que eu fiz aqui, eu faço dia de domingo, mas eu vou fazer uma no sábado. Assim, quando eu chegar do trabalho, vou fazer uma no sábado para vocês darem uma olhada. Mas olha um pedacinho do que aconteceu ontem para vocês sentirem um gostinho de quero mais. Sair daqui no final dessa live, correr para o YouTube, porque tá demais, viu? Olha só isso e só assiste um pedaço. No momento certo, na hora certa e no ambiente correto. Nessa ideia da percepção, eu sendo uma pessoa mal educada, eu sendo uma pessoa sem educação, literalmente, né? Eu sendo uma pessoa intrometida, eu sendo uma pessoa influenciada por qualquer um, o que é que vai acontecer? Vai me levar ao declínio. Existe uma palavra hoje em dia que eu particularmente tomei pavor, tá? O pessoal tá dizendo que o sinal tá ruim, melhorou, gente? Olha só. Me dá uma ideia se melhorou o sinal. Olha só a palavra que eu tomei pavor. Eu vou falar agora. O que acontece? Olha só. Vamos lá. Eu observando as coisas, eu estava observando que hoje em dia existe o sinal, ele vai ficar falhando às vezes. Às vezes o sinal vai falhar. Por que o sinal vai falhar às vezes? Por causa do ambiente que eu tô. Fala logo, Rasta, qual é a palavra que você tomou pavor? Vou falar agora. Só peço a vocês mesmo um pouquinho de paciência para a gente conseguir seguir a nossa live, porque às vezes vai falhar. Ontem tava ruim, porque eu tava no trabalho. Olha a palavra que eu tomei. Existe algo hoje em dia chamado network. Rasta, o que é o... Eu literalmente falo nessa live sobre a palavra network
e lhe provo nessa live de mentoria que você está fazendo network errado. Então você vai assistir a primeira aula, que foi essa, depois, tá? Hoje ou amanhã, bota no fone de ouvido qualquer coisa para assistir. E você vai poder adquirir algo extraordinário. Quem estava ontem, será que tem alguém aqui que estava ontem na live? Quem estava na live ontem viu e foi literalmente no ditado popular, pau de dar em doido, como diz o ditado. Pau de dar em doido. O negócio pegou fogo ontem mesmo. Mas é assim, né? Então vamos para o que interessa, porque o resto não tem pressa. Não tem pressa. Vamos para o que interessa, porque para mim existem coisas muito mais importantes. Senhoras, nós vamos falar hoje sobre coluna vertebral. Eu sei que algumas pessoas já ouviram essa minha aula sobre coluna vertebral, só que hoje eu vou trazer de uma forma diferente, de um jeito que vocês não ouviram falar ainda. Então peço de fato que vocês prestem bastante atenção. Quem puder anotar, anota. Quem puder estar presente no tudo que eu vou falar, esteja, tá certo? Gente, esquece certificado agora. Vou dar certificado no final, mas eu vou explicar no final da aula. Entenda uma coisa, certificado sem conhecimento não vale de nada. Certificado sem conhecimento não vale de nada. Então, antes de você querer priorizar o certificado, priorize o conhecimento. Então, foca aqui. No final da aula eu vou falar sobre o certificado. Isso, a galera tá com a questão sobre certificado. Eu sei que certificado é bom, mas certificado sem conhecimento não te leva a lugar nenhum. O que vai abrir a porta de emprego para você não é somente o certificado, é principalmente seu conhecimento. Se vocês forem ver e forem olhar, eu praticamente não tenho certificado, eu tenho pouquíssimos certificados, pouquíssimos. Por quê? Prioridade para mim é o conhecimento. Mas vamos lá para o que interessa. Porque eu preciso que vocês interajam comigo, tá certo? Se vocês puderem, para vocês conseguirem se adaptar a tudo aquilo que eu vou falar. O nosso ponto de partida vai ser literalmente sobre a coluna cervical. O que é, Rasta, que a coluna cervical ela tem diferente? Qual é o ponto de diferença, Rasta, da coluna cervical? A coluna cervical ela é formada por vértebras. Na realidade, a coluna vertebral completa, eita, a coluna vertebral completa ela é formada por vértebras. Para que servem essas vértebras? Qual o intuito dessas vértebras que vocês estão vendo aqui e por que elas estão aí? As vértebras estão aí para a sustentabilidade do corpo. E unificado com isso, todas as vértebras elas estão ligadas ao nosso tronco com o objetivo de sustentação e mobilidade. Se você senta por causa de quê? Você senta por causa da coluna. Se você levanta por causa da coluna. Se você deita por causa da coluna. Existem alguns pacientes que têm problemas na coluna vertebral. Pô, Salles, você me deu um susto, Salles. Salles botou aí, eu quero o certificado, mas depois retificou. Mas não é só pelo certificado, é também pelo conhecimento. Claro, o conhecimento ele tem que ser prioridade. Mas vamos lá para a gente não fugir do assunto. Toda vez que nós falamos da coluna vertebral, nós entendemos que há um ponto crucial sobre ela. Primeiro, a formação dela. Você vai analisar que ao longo do estudo nós iremos frisar sobre os pontos diferenciais da coluna vertebral. Nós iremos falar sobre o raio-x, nós iremos falar sobre o posicionamento, nós iremos falar o porquê de certos posicionamentos também da coluna. Mas vamos para o que interessa e vamos iniciar pelo início. Vamos, porque a gente poderia iniciar pelo meio. Vamos lá falar da coluna cervical para vocês terem uma noção muito básica. A coluna cervical é a coluna que é a porção mais superior da coluna vertebral. Porque a ordem é o seguinte: nós temos cervical, torácica, lombar, sacro e cóccix. Segundo ponto, ela é composta por 7 vértebras. Então nós temos C1, C2, vou até botar aqui, tá? Nós temos C1, C2,
C3, C4, C5, C1, C2, C3, C4, C5, C6 e C7. Qual é a função dela? Sustentação do corpo, em média de 5 quilos. Então, para você que tem uma cabeça gigante, lá ele, para você que tem uma cabeça maior, você está sobrecarregando a sua cervical, porque a média dela é esse tanto. Agora, claro, que tem algumas pessoas que fazem fortalecimento da cervical, que trabalham como pedreiro, colocam cimento na cabeça, mas isso é prejudicial totalmente. Segundo ponto é porque a coluna cervical ela permite mobilidade. Quais são essas mobilidades que ela permite? Flexão, extensão, rotação e essa inclinação lateral. De todas as vértebras ou de toda a coluna vertebral que você possui, a cervical é o que mais permite mobilidade, tá? Você faz mobilidade com a lombar? Faz. Mas se você analisar, a sua maior mobilidade é com a coluna cervical dentre todos. Eu quero que você pense na coluna como um pescoço de girafa mecânico, né? Ele é forte bastante para segurar a região craniana e também ele é flexível para girar. Partindo para o ponto da anatomia, e aqui eu quero entrar mais profundo com vocês ainda, entenda o que eu quero lhe dizer, por quê? Porque na outra aula que nós demos sobre coluna cervical foi uma aula mais básica. Só que hoje eu quero aprofundar com vocês e levar o seu QI ao nível maior. Nós vamos pegar primeiro ele. Quem é Rasta? Nós vamos pegar ele e isolar ele, que é a coluna cervical mais o atlas. Ó, o atlas. Basta. Qual é o ponto principal do atlas que eu preciso captar? O atlas, gente, ele sustenta o crânio. Quando você observa o atlas, você percebe que o atlas ele auxilia para a conectividade com o occipital, que é o osso da região frontal do neurocrânio, que faz essa junção com o atlas. Outra coisa, o atlas em si, ele não tem vértebra. Se você olhar, o corpo vertebral no caso, né? Ele não tem um corpo vertebral. Geralmente, o atlas, quando você faz a análise dele, deixa eu pegar a caneta para riscar, é por isso que eu digo que esse estudo que eu estou preparando para você é um estudo muito mais profundo, tá? Chega de comer só arroz com feijão, bora engolir mesmo um caviar. Então bora lá. Primeiro ponto que você analisa é que esse atlas, diferente dos outros, ele não tem o corpo. Então ele não tem o corpo. Captou? O segundo ponto, e aqui entra em um ponto crucial. O atlas, ele tem um significado. Por quê? A primeira vértebra que você analisa em referência a Titã da mitologia grega, tá? Que carregava o mundo sobre os ombros. Quando eu particularmente, eu tô amando o estoicismo e você analisa muito essa história da Grécia, essa história antiga, tá? Eu tô entrando nesse mundo estoico e você consegue perceber severamente as particularidades. A função semelhante é que o Atlas ele sustenta literalmente o peso da cabeça. O Atlas ele é responsável por essa sustentabilidade. O Atlas ele é responsável por essa conexão. Agora, partindo para o ponto de cadê? Ele está quase feito aqui no K. Partindo para o ponto de característica anatômica, o Atlas ele é totalmente diferente dos outros. Por qual sentido, Rasta? Ele não tem corpo vertebral, ó, não tem corpo. Isso aí eu já falei e falo de novo. Ele não tem corpo. Outra coisa, ele possui dois arcos. O arco anterior
e o arco posterior. Esses arcos, eles são unidos por massas laterais. Ele possui também os forames. Ele tem o forame transversários, tá? Os forames transversários, por onde passa a artéria. Ó, um forame e o outro forame. Esse forame daqui serve para quê? Basta. Falo mais uma vez. Esse forame serve para passar as artérias. E essas massas laterais que eu falei com vocês, ela articula superiormente com os côndilos occipitais do crânio e inferiormente com o ápice, que nós vamos falar sobre ele daqui a pouquinho. Mas a função, ou perdão, a relação com o ápice, que é o C2, é porque o atlas ele se encaixa no processo odontoide, dente do ápice. Essa articulação ela vai possibilitar a rotação da cabeça. Se não fosse essa articulação, você não teria como fazer essa rotatividade. O rasta, e ele não tem isso, doutora, não tem processo espinhoso também. Eu ia falar sobre isso mais na frente, já que a senhora falou. Então vamos lá. Outra coisa é que na radiografia você não consegue ver de cara o atlas. Se lembra que eu falei uma vez sobre raio-x de boca aberta? Que é para você analisar atlas e axis, ou C1 e C2? Se não fizer esse raio-x, você não vai ter como ver. Porque se o paciente ele está com o dente, a região dentária, na frente e o paciente está de boca fechada, no ato da radiação, o que acontece? Vai ter sobreposição. Ó, paciente de boca fechada, os dentes, eles saem na radiografia, vai ter sobreposição. Então, para você fazer a visualização de C1 e C2, você tem sim que abrir a boca do paciente para radiografar. Como o Randa me falou, é a chamada de transoral. Transoral, tá certo? É o boca aberta. É necessário para você ver. No AP, quando você faz, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, quando eu finalizar a cervical. No AP, quando você faz, você não consegue ter essa visão 100%, porque tem a sobreposição do mento, que é o queixo. O queixo, ele sobrepõe. Então, toda vez que você for fazer raio-x de atlas e axis, o paciente tem que estar de boca aberta, irmão. O paciente tem que estar de boca aberta, porque senão não tem como você fazer visualização dele. É impossível, literalmente. Aí, olhando por esse plano aqui, deixa eu botar para cá. Deixa eu botar para cá. Olhando por esse plano aqui, o que é que você vê? Você vê um processo transverso e você vê outro processo transverso. Agora, o que é rasta que nós entendemos sobre essa imagem daqui? Aqui na frente, vamos lá? Aqui na frente, cadê a caneta? Aqui. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Aqui na frente, eu tenho, nessa região aqui, o tubérculo anterior. Certo? Aqui eu tenho o processo transverso, Aqui eu tenho outro processo transverso. Conseguiu identificar? Então eu tenho dois processos transversos, porém, o que é que está faltando? O processo espinhoso, que eu não tenho. Tá certo? Então, o processo espinhoso, particularmente, eu não tenho. Quando você analisa a imagem por completa, deixa eu rodar ela aqui. Quando você analisa a imagem por completa, você percebe que não tem
o processo espinhoso. Ou seja, existe literalmente o déficit do processo espinhoso. Você não consegue olhar, você não consegue observar, tá certo? Aí vem na região de dentro, tá? Na região, deixa eu apagar aqui para não confundir a mente de vocês. Então, o processo espinhoso, você já percebe que nós não temos. Ô, Rasta, o que é essa região daqui? Aqui é a faceta articular para o dente. Ó, faceta articular para o dente. Captou? A faceta articular para o dente. Olha ela aqui. Eu vou ficar colocando a imagem, vou ficar tirando para vocês conseguirem identificar todos os pontos, tá certo? Perceba que quando eu coloco aqui, você observa. Você memoriza tudo e quando eu tiro, o seu cérebro automaticamente ele já memorizou. Então, vamos lá. De faceta, eu tenho essa faceta articular para o dente e eu tenho uma, duas facetas, faceta articular superior. Superior. Então eu tenho uma, duas, três, porque essa daqui ela vai ser a mesma dessa daqui. A única diferença é que é uma do lado direito e a outra do lado esquerdo. Mas todas as duas são facetas articulares. Então memoriza comigo. Quando eu ver a cervical e analisar a parte mais branca, eu já sei que são facetas. Lembra de branco de dente? Lembra? Faceta? Então pronto. Facetas. Facetas. Então nós temos o branqueamento do dente, que são chamados de quê? Facetas. Quando eu observo aqui na imagem, eu sei que tem a faceta articular ou as facetas articulares superiores, que estão na região superior, e eu tenho a faceta articular dentária. Alguém até fez uma piada aí, né? Colocou como se fosse como é que se fala? Alguém perguntou: "Ah, professor, e se não tiver dente?" Vocês são ícone. Aí vem, da mesma forma, eu preciso girar a imagem, da mesma forma que eu tenho uma faceta, duas facetas, eu preciso entender que eu tenho faceta superior e também tenho faceta inferior. Me mostra, Rasta, a faceta inferior. Lhe mostro. É só você fazer o giro dela e você vai ver aqui as facetas inferiores. Ó, eu tenho uma faceta, perceba aqui a parte mais branca, tá? Perceba aqui a parte mais branca, que aqui eu tenho faceta articular, Se a de lá é superior, a daqui automaticamente vai ser o quê? Inferior. Então eu tenho uma faceta, duas facetas, tá? Então eu tenho um lado direito e eu tenho um lado esquerdo. E ambas são facetas. Toda vez que você analisar, você não vai esquecer mais. Você vai lembrar de seu dente branquinho. Velho, tem até um vídeo, pô. Enquanto eu volto aqui, tem até um vídeo que o cara falando que foi botar uma faceta e a boca ficou com gosto de cocô. Ele falando. Gente que, olha, ser humano, baiano, pô. Brasileiro, na realidade. Ele precisa ser estudado. Aí agora, nós vamos, entendeu, Atlas? Nós vamos partir agora para a região do axis. A região do axis, ela aparece, deixa eu voltar aqui, a região do axis, ela é interessante
porque ela literalmente parece um banco, né? Ela literalmente parece um banco. O que é que ela tem de diferença, Rasta? O que é que ela tem de diferente? Olha como ela parece um trono, tá? Aí agora eu vou explicar a vocês outra coisa. Ela parece um vaso sanitário, né, gente? Parece um vaso sanitário, tá? Mas olha o que eu vou explicar a vocês também sobre a questão do Axe. Se lembra que eu falei com vocês? Se lembra que eu falei com vocês que existia uma faceta articular, que vocês fizeram até piada, que existia uma faceta articular que se conectava com o dente? O dente, gente, o dente. Deixa eu botar aqui de uma forma que fique viável para vocês enxergarem. O dente que eu falei não é dente. E também não tem como ser dente. Por que não tem como ser dente? Porque a região dentária está cá na frente. Então não tem como ser dente. O dente que eu falei que a faceta ela vai se conectar, a faceta do Atlas, ela vai se conectar, é esse dente aqui, ó. Esse dente aqui, tá vendo que parece um dente? Aqui se chama dente do Axe. E esse dente do Axe, ele vai se conectar com o quê? Com a faceta articular de onde? Do Atlas. Conexão. Conexão. Esse dente do Axe, ele tem essa responsabilidade. Aí você não esquece. Se eu tenho uma faceta articular que se conecta, velho, isso aqui, essa aula de hoje tá fogo. Isso aqui, eu vou explodir o cérebro de vocês com tudo aquilo que eu puder explodir. Por quê? Porque o meu intuito é vocês crescerem. O meu intuito é vocês desenvolverem. É um quebra-cabeça, Mari, mas é um quebra-cabeça que é necessário não é desnecessário. Mas vamos lá. Quando você observa a faceta de cima, você vai perceber que na realidade tudo que está superior ou na região superior vai se conectar com a vértebra inferior, porque a vértebra ela é que nem aquele jogo de Lego, vai se conectando uma na outra, se conectando uma na outra, se conectando uma na outra. E tudo isso serve para quê? Para essa junção formar a vértebra e não ter o desligamento da vértebra. Ficou mudo? Gente, vocês estão me ouvindo? Deixa eu ver aqui o som. O som aqui para mim tá normal. Vocês estão me ouvindo, gente? Tá dando para ouvir? Me diga aí. Tem gente dizendo que tá sem áudio. Aqui para mim, ó, eu tô com o celular aqui do lado para ficar ouvindo a live, para ficar tendo retorno. Aqui tá normal. Quem tiver sem áudio, gente, tá normal. Quem tiver sem áudio, entra e sai de novo, tá? Então vamos lá para nós não perdermos. Quase não sai. Vamos lá para nós não perdermos o raciocínio, tá? Para a galera que tá no YouTube, depois que essa aula passou, que quando acabar essa aula, eu subo essa aula pro YouTube e deixo gravada lá. Para a galera que tá no YouTube, essa aula tá acontecendo aqui no Instagram, tá certo? Então, vamos lá para o que interessa e retornar ao nosso raciocínio lógico. Quando você observa o dente do Axe, você começa a ter noção do que é e para que serve. Aí vem outro porém. Se lembra que o Atlas, ele tem faceta? Pois bem, aqui também tem faceta. Me prova, Rasta. Eu lhe provo. Aí vem faceta, 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 ó, tudo isso daqui é facetas. São facetas, né? Então nós temos uma faceta, duas facetas, que aqui é a posterior, três. E essa daqui, na realidade, é só o lado direito e o lado esquerdo. São todas as facetas.
Outra coisa, isso daqui é semelhança com o Atlas. Não tem o corpo vertebral. Ó, corpo vertebral não tem. São semelhanças que vocês observam. Não tem corpo vertebral. Então, aqui, se cair na prova, quais são as vértebras que não possuem corpo vertebral? Você já sabe que é C1 e C2. Atlas e Ax. Você não esquece nunca mais. Você não esquece nunca mais na sua vida. E o que é que nós temos mais? O processo espinhoso. Quando você observa, Atlas não tem processo. Cadê? Quando você observa Atlas, não tem processo, mas o Ax já começa a ter processo. Agora, qual é a diferença do Ax para as outras vértebras? É porque o processo espinhoso ele é o quê? Ele é menor do que as demais. Então você observa, tem processo espinhoso? Tem. Porém, o processo espinhoso, ele é menor do que os outros. Para fazer comparativo, né, David? Eu vou fazer daqui a pouco. Outra coisa, deixa eu ver, processo transverso. Ó, processo transverso é o mesmo. Processo transverso, bota PT, não é de Lula isso aqui não, nada contra, para negócio de politicagem aqui. E aqui também tem PT. Tem PT do lado direito, tem PT do lado esquerdo. Tem gente que é petista do lado direito, tem petista do lado esquerdo. As três facetas, elas são articulares sim, viu, Pedro? Tô olhando aqui. As três facetas, elas são articulares. Tá certo? Aí vem outro porém. Só que aí diferencia, né? Nós temos a faceta articular posterior, a faceta articular superior. Então nós temos a posterior e a inferior. Deixa eu riscar aqui também para vocês entenderem. Posterior. Posterior, o que é posterior? Posterior é o que está onde? Atrás. E superior. Por que superior? Porque está em cima. Então, tudo aquilo que é posterior está atrás. Tudo aquilo que é superior está em cima. Tudo aquilo que é inferior está embaixo. Tá certo? Deixa eu ver se está esquecendo alguma coisa aqui. Vamos lá. Quando você se trata do Axe, você já viu que tem a diferença enorme, né? Você já percebe, ele parece, na realidade, um trono. Ele serve para auxiliar nesse eixo de rotação. Porque o Atlas está em cima, o Axe está embaixo. E esse processo odontoide. Ó, quando você faz esse giro aqui, ó, o que fica evitando ranger uma vértebra na outra é justamente o processo articular. É justamente o processo articular. Tá? Aí, fazendo um comparativo massa, imagine que é um parafuso gigante dentro de uma arruela. Deu para entender? E esse parafuso gigante é o quê? É o odontoide e a arruela é o Atlas. Ele vai permitir esse movimento aqui, ó, do não. Quando você faz esse movimento, é justamente esse processo odontoide que ele faz. Deixa eu ver se eu boto aqui. Se ele faz esse giro, ó, processo odontoide, ele vai fazer esse giro aqui, tá certo? Podemos correr? As outras vértebras, eu não vou me aprofundar. Lá ele, né, velho? Lá ele. As outras vértebras, eu não vou me aprofundar tanto, porque não vai dar tempo, tá certo? Mas eu quero fazer uma tratativa com vocês. Por quê? Porque as outras vértebras aqui, ela já começa a ter uma igualitária maior.
Aí você vê que tem C3. O que é que C3 tem? Tem corpo, tem processo transverso, tem processo espinhoso, tem forame. O que é que C4 tem? A mesma coisa. C5 tem a mesma coisa. C6 tem a mesma coisa. E quando você chega em... Eita! Quando você chega em C7, é diferente. Porque essa vértebra, está até escrito aí em cima, essa vértebra C7 é uma vértebra proeminente. E o que é, Rasta, essa proeminência? Essa proeminência é justamente o fator desse espaço do processo espinhoso. Quando você analisa o processo espinhoso, você percebe que o processo espinhoso ele é muito maior. E eu não estou falando que é muito pouco, não. Algumas pessoas, eu não vou dar risada disso aqui, não. Porque algumas pessoas pegam a C7 e faz isso aqui, ó. E diz que é alguém sorrindo. Eu não sei de onde foi que a galera tirou isso aqui da cabeça, mas a mente de vocês é um gênio, literalmente. A mente de vocês é fora do sério. Esse processo espinhoso aqui é uma galera que diz que isso aqui é um alguém sorrindo. Velho, vocês são demais. Vocês são demais. Mas aqui, o que é que nós temos? Na análise, você percebe que o processo espinhoso dele é maior. Tá? O processo espinhoso é maior. Ó, é maior. É diferente de todas as outras. Parece alguém sorrindo, né, velho? Eu botar aqui e fazer que nem a galera fazia, velho. É assim? Rapaz, vocês são demais, velho. Aí o que acontece? O processo espinhoso é maior. Além do processo espinhoso ser maior, os forames, eles também são maiores. Ó, os forames. Ah, não, é aqui que a galera botava, né? Botava o olhinho aqui, dizia que aqui era a boca sorrindo, os dentes. Rapaz, vocês são demais, véio. Vocês são demais. Eu amo vocês, véio. Então, nós temos aqui, para não perder o foco, nós temos o processo espinhoso, nós temos os forames que são maiores. Analisou? E aqui é o que, gente? O que é isso aqui? Quem que vai escrever aí o que é isso aqui? Quero saber o que é isso aqui. Eu falei 1 milhão de vezes hoje na live sobre o que é isso aqui. Isso aqui são chamados de quê? Bora? Dá um delay aqui, mas eu estou conectado com vocês. Facetas. Então nós temos faceta e nós temos faceta. Antes dos médicos dentistas inventarem faceta, esse nome já existia. Tá? Então são as facetas. Agora vem. Tem um forame, dois forames, três forames. Isso aqui é um forame também. O forame é quando você olha o buraco quando você olha o buraco da vértebra, você já sabe que é forame. Você já sabe, você já pega essa visão aí, já pega esse bizu e você vai perceber. Outra coisa que diferencia também é porque ele tem um corpo vertebral. Olha o corpo vertebral aqui. Corpo vertebral. Então, forame maior. Se alguém perguntar assim, velho, o que é que tem? O que foi que você aprendeu lá com Rasta? O que foi que você aprendeu lá com Rasta sobre a vértebra C7? Você vai dizer que ela é toda grandona, é Léo Santana, né? Lá ele, velho. É... Botaram aqui, ó. Botaram aqui no comentário. Pelo fato do processo ser maior, as pessoas relatam dor. Cara, eu particularmente, eu não tenho essa tratativa de pacientes que sentiam dor porque o processo é maior. É porque geralmente é a região inferior, mas até onde eu sei, a dor maior, e principalmente que gera enxaqueca ou dor de cabeça, é muito mais perto do crânio, por causa da medula também, tá? Passa a medula. Nesse forame daqui, esse forame central. Esse forame central aqui, ele passa a medula. Aí muita gente aqui passa a medula,
artéria passa aqui. Aí muita gente sente muita dor mesmo. Olha o gordinho aí, foi aniversário do gordinho ontem. Aí você já começa a ter noção base disso aí, tá certo? Aí vem para um ponto que eu quero entrar com vocês, eu quero acessar esse ponto com vocês, do seguinte fator para nós finalizarmos essa parte de coluna cervical. Deixa eu entrar aqui em um ponto crucial com vocês. Quando vocês fazem, quando nós fazemos o raio-x, quando nós fazemos raio-x de cervical, perceba uma coisa, que AP nós fazemos rotação da ampola, ou seja, o raio ele não é perpendicular. O raio ele é angulado, que é o chamado axial, e o raio ele parte de baixo para cima. Qual é esse sentido? Sentido cefálico. Não sei se eu acredito que vocês saibam disso, né? Sentido cefálico. Deixa eu botar mais para cá, de baixo para cima, sentido cefálico. Sentido cefálico vai para o encéfalo. Sentido caudal vai para a região da cauda, tá? Sentido cefálico, encéfalo, sentido caudal para a região da cauda. Por que você faz essa angulação? Porque quando você está fazendo o raio-x do paciente, perceba que a região do mento está bem aqui na direção de C3. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que levantar o mento do paciente, ou o queixo do paciente, para você, pelo menos, conseguir visualizar C3. Se você, isso, cefálico-cranial, se você faz essa angulação de 10 graus, já que perguntaram aí, se você faz essa angulação de 10 graus sentido cefálico, você vai conseguir ter uma visão melhor. Existe o gogó aqui, que na realidade se chama Pumbo de Adão. Esse gogó aqui é onde você vai mirar o seu raio. Rasta, como é que eu faço para ter noção do meu raio central em cervical? É muito simples. Você tem de C1 até C7, que são 7 vértebras. O raio central é o que? Centro. O raio central ele é no 7, ou o raio central é no meio. Então, se eu tenho C1, ó, bota pra cá, C1, C2, C3, 4, 5, 6 e 7. Deixa eu botar aqui desenhado para vocês verem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho 3 de um lado, 3 de outro e sobra 1. Aonde é o meu raio central? Em direção de C4. Captou? Raio central é sempre no centro. Qual o chassi Rasta que eu vou utilizar? 18 por 24. É o suficiente para você usar, para você conseguir ter a noção de que você tem um pouco da estrutura superior, que é o quê? Cox. Ou Cox o quê? Olha o nome fugindo da mente, Deus é mais. Como é, gente? Do crânio? Esqueci. Esqueci o nome do osso do crânio, como é? Eita! Zorra, esqueci o nome do osso do crânio, velho. Que branco miserável. Mas você pega esse osso do crânio, esqueci. Cara, que onda. Esqueci, a mente fugiu. Occipital. Você pega o occipital. Esqueci mesmo, sério mesmo. Que viagem da zorra, né? Que lombra do rastro. Lombra não, tá repreendido. Porque você não pensar que eu fumo maconha, velho. Nada contra que eu fumo maconha, mas, cara. Aí você tem o occipital e você precisa pegar um pouco acima do occipital e você tem abaixo, você tem T1. Então, assim, você precisa ter centralizado a sua incidência ou a sua estrutura necessária. Qual é a estrutura necessária que o médico quer? Cervical.
O sentido, grava isso aqui para você não esquecer nunca mais. Ô Rasta, eu tenho dúvida se eu uso no sentido longitudinal, no sentido transversal ou no sentido diagonal. Primeiro fator, o exame é feito em book, tá? Seja book mural ou book mesa, dependendo do estado do paciente, técnica livre. Então, o que acontece? Se a minha estrutura, ela tem largura, eu uso no sentido transversal. Se a minha estrutura ela tem comprimento ou altura, eu uso no sentido longitudinal. Então, o que acontece? A minha estrutura da região da cervical, ela tem mais largura ou mais comprimento? Ela tem mais altura, ou seja, comprimento. Então, meu filme 18x24 vai ser longitudinal. Longitudinal. Agora, gera uma diferença também. Quando você não relacionar ao sentido, o sentido é o mesmo, o chassi é o mesmo, o paciente é o mesmo, a não ser que esse paciente tenha umas 500 vértebras, que não existe, a não ser que seja o pescoço de girafa. Mas tem outra coisa aqui que eu quero mostrar a vocês. É sobre essa visão lateral. Quando você observa a visão lateral, você vai verificar na imagem dessa forma. De que forma, Rasta? Me explica de que forma eu vou visualizar na imagem. Dessa forma aqui. Você vai ter uma visão mais completa do processo espinhoso. Só que tem um problema. Imagina comigo que aqui é o paciente. Ó. Aqui é sua sogra. Todo respeito para quem ama a sogra. Aqui é sua sogra. Sua sogra é o paciente. Tá certo? Aí esse paciente, quando ele está de frente, a estrutura está encostada no book. Mas, de contrapartida, quando ele está de lado, a estrutura está afastada do book. Por quê? Por causa do ombro, da articulação glenohumeral, o ombro. Então, o que acontece? Se eu aumento a distância, eu tenho que aumentar também o meu DIFOF. O meu DIFOF para o AP é de 1 metro. O meu DIFOF para perfil é 1,5. Por que isso, Rasta? Porque eu preciso compensar. Entenda outra coisa que eu vou falar com vocês. O que é essa distância de 1 metro e essa distância de 1,5 metro? É justamente o fator central de eu entender que a minha estrutura na imagem ela precisa estar compatível. Então, quanto mais perto a minha estrutura ela está do RI, mais nítido fica a imagem. E outra coisa também, a imagem dá a proporção do tamanho real. Quanto mais eu distancio a minha estrutura do RI, a estrutura vai ampliar. Então, se você pega um paciente, coloca ele de lado, tendo a articulação glenohumeral, que é a cavidade glenoide com húmero, que dá a articulação do ombro. Esse paciente está com o ombro atrapalhando o que ele faz. Ele não pode fazer isso aqui. Não tem como ele fazer isso aqui. O certo é ele manter a postura. Outra coisa que eu sempre falo com o pessoal é: cruza os dedos do paciente, coloque essa mão para trás e impulsiona ela para baixo. Para quê? Para você ter uma visão mais completa da região de interesse. Porque se você deixa o ombro do paciente relaxado, ele pode levantar o ombro e sobrepor C6 e C7. Você não vai conseguir ter visão. Então, quanto mais você distorcer essa imagem,
tirar esse ombro da sobreposição, melhor, deu até uma dor deu até uma dor aqui na cervical. Quanto mais você tirar e distorcer essa imagem, melhor. Você consegue ter essa amplitude maior, tá certo? Aí vem, vamos partir, porque falta 7 minutos, velho. Olha, olha o tempo quando. E isso tira a sobreposição, João. Olha como o tempo passa rápido, tá? Falta 7 minutos. Eu preciso terminar. Então vamos lá. Eu não posso passar do horário, não, viu, gente? Se eu deixar, eu só vim pegar mesmo. Nós já demos uma aula sobre coluna lombar. Eu só vim mesmo fazer uma reprise com vocês legal e trazer algumas coisas novas para vocês também, porque eu acho fundamental, sim, vocês aprenderem coisas novas, desenvolver coisas novas e vocês conseguirem, de fato, entender tudo, compreender ponto a ponto. Aí vem, teve uma pessoa, deixa eu vir para cá, ó. Aqui tem a torácica, ou cadê? Aqui, torácica, aqui começa a torácica. Tem a torácica. A torácica, quando você tem uma centralização dela, você percebe que ela, ó, se articula. Outra coisa que eu vou falar com vocês. Se lembra que eu falei com vocês relacionado a faceta? Ó, olha aqui, gente, ó. Olha como é lindo isso aqui. Sempre que eu falei com vocês, olha como uma faceta ela se conecta com a outra. Deixa eu trocar a cor da caneta aqui. Ó, olha como uma faceta ela se conecta com a outra. Ó, faceta se conectando com faceta. Tá vendo? Ó, é por isso que você não ouve o ranger. O ranger. Por isso que você não ouve o ranger ósseo, porque tem uma faceta se conectando com a outra. Sempre a faceta inferior vai se conectar com a faceta superior. Sempre, sempre, sempre. Aqui é faceta e aqui também é faceta. Nunca mais vocês vão esquecer disso aqui, tá? Rasta, o que é esse espaço aqui entre uma vértebra e outra é onde fica o disco intervertebral. No raio-x você não consegue ver o disco, mas você tem noção do tamanho do espaço do disco intervertebral, ó. Em alguns lugares tem um medidor. Eu vou ver se eu consigo trazer para vocês. Eu tô, na realidade, estou tentando montar. Olha o que eu estou tentando fazer. Ah, não, não vou falar não, porque isso aqui, senão alguém pode pegar a ideia. Não vou falar não, tá? Mas aí você já vê, ó. Uma coisa interessante é o seguinte. Olha como começa o corpo da torácica. Ó, olha como começa o corpo da torácica. Agora, observe o seguinte. Ó, cadê a T12, 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 T12? Aqui. Olha como a T12 é maior. Olha como a vértebra da T12 ela é mais encorpada. Porque imagina comigo, a cervical ela é menor. Vai ampliando e a vértebra da T12, ela vai, a vértebra da torácica, ela vai ficando maior. E qual é a maior que nós temos? É justamente aqui, a lombar. A contagem sempre, deixa eu até falar outra coisa para vocês, porque teve uma aluna que me perguntou sobre isso, qual é a contagem? A contagem sempre, ela é de cima para baixo. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Quando chegar em 12, repete. 1, 2, 3, 4, 5. Quando chegar em 5, repete. Tá? Não, repete não, porque aqui já é sacro. Né? Mas aqui vocês entenderam. A contagem é sempre de cima para baixo para vocês não se perderem, tá certo? Isso aqui cai muito em prova, gente. Muito, muito, muito. Outro ponto que eu vou falar com vocês é sobre a curvatura. A curvatura, cadê? Deixa eu pegar aqui a canetinha. Eu amo essa caneta. Eu comprei essa caneta com rasta chique. Aí o povo acha que eu ganho dinheiro com a internet. Eu não ganho dinheiro com a internet, gente. Eu não ganho dinheiro com a internet. Eu literalmente faço tudo isso aqui por amor. Eu faço porque eu amo dar aula. Aqui com Rasta é o único lugar que você vai achar ensinamento gratuito. A única coisa que eu peço a vocês é que chame mais gente, convida mais gente para estar assistindo nossa aula. Não é para eu ganhar fama, não. Não é para eu ganhar fama, não. Não tem intuito nenhum de ganhar fama. É justamente porque existem pessoas que precisam e gostam de aprender, pô. Tem pessoas que precisam e gostam de aprender e às vezes não tem oportunidade, você está tendo oportunidade. Então, assim, pega as coisas do Rasta, manda para aquela pessoa, chama a pessoa. Gente, acredite em Deus, eu não ganho um centavo com a internet.
Tem gente que olha aí o público, por exemplo, 9h30 da noite, 135 pessoas na live. Tem gente que olha assim e fala, cara, o Rasta deve cobrar R$ 100 por cabeça. Se eu fosse cobrar R$ 100 por cabeça aqui, era 1.035, R$ 1.350. Só que assim, eu tô abrindo mão de R$ 1.350 porque o meu intuito é ensinar vocês. Eu amo fazer isso aqui. Ainda gero um certificado para vocês. Eu amo de verdade fazer isso aqui, gente. Tá certo? Tem gente que tá comigo desde o início. Tem alguém que tá comigo desde o início aí? Tem gente que tá comigo desde o início. E outra coisa, esquece essa questão de certificado. Esquece essa questão de certificado. O certificado eu dou a vocês porque vai servir lá na frente. Mas se você tiver o certificado e não tiver o aprendizado, cara, não vale de nada. Não vale de nada. Se vocês olharem meu e-mail, eu tenho um pouco certificado, eu tenho muito certificado, eu tenho alguns certificados por causa, Renato tá comigo desde o início, eu tenho alguns certificados por causa do Einstein, que é necessário fazer alguns cursos. Brenda também está comigo desde o início, né, Brenda? Então, vamos lá. Manuel também. Então, a galera comigo desde o início. Mas acredite, pô. Acredite. Se alguém pensar que eu estou ganhando dinheiro com vocês, está enganado. E eu não tenho intuito nenhum. Sabe por quê? Eu vou aproveitar para falar isso aqui com vocês. Não é desabafo, não, tá? Mas algumas pessoas não assistem a minha aula porque acha que pelo fato de ser uma aula de graça, não tem valor. Mas quem sabe o valor da aula que tem aqui é vocês que estão aí comentando, que estão aí interagindo comigo. Vocês sabem que o valor que a aula tem, a questão do conhecimento que eu posso expor para vocês, porque uma vez eu fiz um vídeo e o vídeo foi real. Tem muita gente que está ensinando e nunca teve um conhecimento, eu digo, de prática, nunca trabalhou na área, mas eu não, estou aqui, trabalho em 3 lugares, tá certo? Trabalho em 3 lugares, eu tenho que expor isso para vocês saberem com quem vocês estão aprendendo. Trabalho em 3 lugares, dos 3 lugares eu coordeno um, e isso tudo é o que eu estou desenvolvendo ao longo desse tempo para passar para vocês. Isso é fundamental. Mas vamos lá para a gente encerrar, tá certo? Vamos lá. Eu só peço a vocês, gente, não perde uma aula. Se faz o possível para assistir a aula. Me ajudem a divulgar, pega os vídeos, divulga. Eu percebo uma coisa na internet muito sério. Eu percebo uma coisa na internet muito sério, que é o seguinte: toda vez que eu posto um vídeo falando de brincadeira, resenhando, dá um like alto. Quando eu posto alguma aula sobre uma questão dessa aqui, dá o like baixo. Então, assim, cara, o que é que de fato nossa geração está plantando para colher lá na frente? O que é que de fato vocês estão. Eu não vou falar muita coisa, não, vou deixar para a mentoria. A mentoria, cara, a mentoria é para quem suporta, a mentoria é para quem é macho e mulher de verdade. Que a mentoria, eu puxo a orelha de vocês e eu faço mentoria de graça. Uma mentoria dessa, um amigo meu, cobra R$ 1.000 por cada mentoria, por pessoa. Por pessoa. As minhas mentorias são de graça. Quando terminar aqui, ou amanhã, ou depois, assiste lá a mentoria no YouTube, que você vai ver o que é que eu tô falando com vocês. Você vai ver. Aí vamos lá, pra gente finalizar. Aqui, nas vértebras, deixa eu virar ela pro lado certo, tá? O que é que eu tenho aqui nas vértebras? Eu tenho curvaturas natural. Então, eu tenho aqui uma curvatura para lombar, eu tenho uma curvatura para torácica e eu tenho uma curvatura para cervical. Lordose, cifose. Quando essa curvatura ela está anormal, eu posso ter na visão lateral uma escoliose ou eu posso ter, se for na visão posterior ou anterior, uma hiper. Ó, uma hipercifose e hiperlordose. Desses dois, eu posso ter uma hiper, tá certo? E tudo isso é o que nós estamos aprendendo. Eu só vou mostrar algo a vocês aqui, eu não ia mostrar isso porque não cabe, né, gente? Não cabe, mas eu só vou mostrar algo aqui para vocês entenderem o que é que está vindo por aí. Amanhã eu tenho uma live com vocês no treinamento sobre autismo, autistas e surdos, tá? É uma live que vai acontecer amanhã. Eu peço a vocês, não percam. Amanhã nós temos essa live aqui, ó. Não percam, tá? Deixa eu botar para aqui. Isso.
Eu tenho essa live aqui amanhã sobre autistas e surdos. Amanhã. Vai acontecer aonde, Rasta? Vai acontecer lá no YouTube. Lá no YouTube. Fica aí que eu vou explicar a vocês sobre o certificado para vocês não ficarem me perguntando depois, tá? Eu vou falar com vocês sobre o certificado. Então, essa live aqui eu vou distribuir o certificado. Quem vai estar é Vanessa. E algo interessante da Vanessa é porque Vanessa ela foi minha paciente, ela vai falar com vocês o que é ser atendido pelo Rasta, tá? A Vanessa ela foi minha paciente, ela é mãe de autista, tradutora e intérprete de Libras e é mestre em língua cultura na UFBA. E eu tenho outra notícia para dar a vocês também. Se lembra da live que nós tivemos com o Dr. Daniel? Se lembra? O ortopedista? Quem quer uma live com o ortopedista? Quem quer uma live com ortopedista? Diz aí. Mais uma live com outro ortopedista. Quem quer? Quem quer mais uma live com outro ortopedista? Cara, essas lives com ortopedista aqui, eu tô mostrando minha conversa com ele. Essas lives com ortopedistas são ótimas, são perfeitas. E olha o recado que ele deu para mim. Olha o recado. Cara, olha o recado. Olha o que é você ouvir isso. Gente, para mim, eu digo a vocês, cara, não é me gabando não, mas eu sou bom no que eu faço. E eu digo que eu sou bom no que eu faço por causa deles, dos ortopedistas. Olha o que o ortopedista disse para mim. Ouve isso. Deixa eu carregar Amigo, aqui. deixa ele falar, velho. Rapaz, você que vai dizer, velho. A honra não é sua, não. A honra é minha de fazer com um cara tão bacana, velho, tão humano, tão dedicado, tão atencioso como você e tão competente, né? Irmão, a honra é minha. Deixa ele falar. A gente podia, essa semana, eu não sei se eu consigo essa semana. Na próxima pode ser uma semana boa, viu? Próxima semana a gente podia tentar ver, a gente organizar um dia de segunda, de repente, a gente organizar e fazer uma livezinha, bater um papo sobre radiografia de quadril, o que é que você acha? Isso aqui é spoiler. Aí a gente batia sobre as incidências, da importância de cada incidência. Tem até um trabalho bem legal, que é da Paulista, do Giancarlo, que foi o cara que operou Lula, o cirurgião de quadril que operou Lula. O trabalho é dele sobre incidências radiográficas no quadril, os parâmetros, a gente discutia, a gente podia fazer uma coisa meio organizada sobre isso. O que é que você acha? Ou se você tiver outra sugestão também, diga uma sugestão que você acha. E a gente pode falar sobre vigilância de radiografia do quadril na paralisia cerebral também, de repente a gente pode colocar isso como tema na hora, ou a gente ir falando de outras coisas. Você que manda. Me diga aí se você pode na próxima semana. Essa semana, para mim, eu vou ter uma. Ô Rasta, e você marcou para que dia com ele? Você acha que eu ia perder? Eu marquei para o dia 29, semana que vem. Eu vou aproveitar que nós vamos ter uma aula sobre região axial, esqueleto axial, ou esqueleto apendicular, e já vou acrescentar quadril. Com quem? Com quem tem mais moral para falar. Eu já falei e repito. Eu não faço live com qualquer pessoa, não é menosprezando ninguém. Mas o que eu quero trazer para vocês é coisa de outro mundo. O que eu quero trazer para vocês são pessoas que de fato têm moral e conhecimento e principalmente base. Então não vou trazer qualquer coisa para vocês, tá certo? Agora, deixa eu falar, eu vou ter que terminar essa live por causa do horário. Deixa eu falar agora sobre os certificados, tá? Fica atento porque eu vou falar sobre o certificado, gente. Pelo amor de Deus. Eu aceito ficar tirando dúvidas de vocês durante 24 horas da minha vida no Instagram. Eu aceito. Agora, ficar me perguntando coisas de só certificado, não dá. No final dessa live aqui, eu vou colocar aqui, ó, no link da bio, o certificado, o forms para você preencher. Então você vai clicar no link da bio, vai abrir meu site, tá certo? Nosso site, que não é meu, não vou agir com egoísmo jamais, porque é nosso, é mérito nosso, tá certo? E no site você vai ter o que lá? No site você vai ter essa parte aqui chamada forms.